Bom, hoje vamos falar a respeito do posicionamento, onde falamos sobre a unção, o derramar das virtudes de Deus através de um óleo. O símbolo é o óleo que é colocado sobre a pessoa, falamos sobre isso, e agora sobre o posicionamento. Porque não adianta nós colocarmos um óleo se não houver um posicionamento espiritual para que a unção ela se manifeste. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. E vemos então que as atitudes que nós tomamos, elas são de uma importância muito grande em relação ao mundo espiritual. Então vejam, Saul foi o homem que recebeu a primeira unção de rei. A Bíblia diz que quando ele recebeu aquele óleo sobre a sua cabeça, ele até profetizou. Ele profetizou e quando ele se virou, ele foi transformado em outro homem. Então vemos que ali o manifestar dos atributos de Deus já começaram a se processar na vida de Saul. Mas será que se mantiveram? Será que continuaram? Será que os posicionamentos desse homem agradaram a Deus a ponto dessa unção atingir a sua máxima eficácia? Porque assim, né? As pessoas acham que simplesmente a pessoa receber a unção já dá a ela todos os atributos de Deus e acabou. Então já é um quase Deus, é o vice-Deus. Não, não é o vice-Deus, não. Tem que ter posicionamento, isso é importante. Então vemos que as atitudes de Saul já começaram a ferir espiritualmente logo no início. Saul era um homem tímido. E no momento em que ele seria ungido, porque até para nós entendermos, por que Saul foi ungido? Porque o povo pediu para si um rei. O povo pediu um rei como era o costume das pessoas, das terras e daquelas gentes que existiam ali em Israel. Então, se pediram, tiveram. E o que havia de melhor era Saul. Dos homens que existiam ali na terra de Israel, ele era o melhor, era o mais forte, mais alto, mais capacitado, era o homem segundo o coração do homem. E foi isso que eles tiveram. Porém, assim como há uma limitação na humanidade, há também o manifestar do poder de Deus para suprir essas deformações e essas defasagens. E o posicionamento aí é de importância muito grande. Vejam que no dia que Saul foi ungido, aonde foram procurá-lo? Ele foi chamado, ali o Senhor de uma forma, de um critério, começou a trazer quem que seria o ungido de Deus. Quando chega na família dele, quando chega no pai, quando chega nele, cadê Saul? Saul está escondido entre a bagagem. Então o momento da honra era o momento dele, na sua timidez, e obviamente ele tinha uma autoimagem deformada, fez com que ele se escondesse. Então vejam que a unção ela quebra o jugo, mas ela quebra o jugo quando há um posicionamento contra o jugo. Se nós temos alguma deformação na nossa vida, que ela é séria, você sabe disso, você não pode deixá-la remontar. Há necessidade de combater e você tem do teu lado a unção. Como é que se combate? Pelo posicionamento sadio. Vejam que logo depois disso, ele começa a ter grandes vitórias, tem vitórias maravilhosas, porém, o coração dele, em relação à unção, não era muito adequado. Vejam que ele, quando perdia uma situação numa batalha, ele tomava atitudes totalmente estranhas. Ele faz um jejum no momento que não é para fazer um jejum. Ele quer levar o seu filho à morte no momento que não é para levar o seu filho à morte. Então, ele era uma pessoa intempestiva. E essa falta, vamos dizer assim, de tempero, essa falta até de posicionamento, fez com que ele começasse a se esvaziar da unção. No outro momento em que ele está ali para guerrear, o profeta Samuel fala para ele: Saul, espera aí 7 dias. Ele, no 7º dia, apavorado, ele toma uma posição de fazer um sacrifício ao Senhor. Ele não podia fazer aquilo, ele transgrediu. O que aconteceu? O Senhor já ali começa a esvaziar a unção dele. E já começa a procurar alguém que agrade ao coração de Deus. Então, segredo de posicionamento, agradar o coração de Deus. Logo em seguida a gente vê que o Senhor dá uma incumbência a ele. Saul, vai e acaba com os amalequitas. O que ele faz? Guarda o rei amalequita e o melhor que tinha do rebanho.
E aí acabou, né? Porque todos os posicionamentos dele foram contrários à sua unção. Aquilo que era uma constituição de rei foi se esvaziando. E ao mesmo tempo Deus procurando alguém que ocupasse o lugar dele, que tivesse o coração que agradasse ao Senhor, para que os posicionamentos de Davi pudessem alcançar a constituição que Deus esperava dele. Vamos abrir em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos de 12 a 16. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nós vemos aqui alguém muito importante. O filho amado de Paulo, Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era aquele que iria ser o sucessor do apóstolo Paulo. E aqui nós vemos então que ele recebeu uma unção. Agora, Paulo manda ele tomar alguns posicionamentos. Então vejam, ele fala, não seja negligente, você tem uma unção que foi colocada, foi imposta as mãos sobre você, há um derramar do Espírito Santo. O teu posicionamento é muito importante, olha, torna-te padrão. O que é padrão? Padrão é o exemplo, é o referencial, é o gabarito. Então, a pessoa que tem que ser o padrão, ela tem que ser o gabarito para outros. E ele era o referencial. Que padrão era necessário a Timóteo? Padrão apostólico, referencial do apóstolo Paulo. Então nós percebemos que ele recebeu uma unção pela imposição das mãos do presbitério. O que ele precisava? Crescer para alcançar o apostolado. Porque o apóstolo Paulo em breve não estaria e daria então a condição de uma sucessão. E é importante nós termos um sentimento como o do apóstolo Paulo, de nós lutarmos. O apóstolo Paulo mesmo, ele foi alguém gerado fora de tempo. Ele não caminhou os 3 anos com Jesus, mas as atitudes e os posicionamentos firmes em relação ao seu chamado fizeram com que o apóstolo Paulo se tornasse o maior dos apóstolos que a Bíblia